Pessoal, agora a gente vai estudar o procedimento especial da ação de exigir contas. Essa ação sofreu bastante alteração em relação ao antigo Código de Processo Civil, tá? Ela é um procedimento, né? Essa ação é um procedimento muito diferente dos demais procedimentos que vocês já estudaram. Ela tem um procedimento bem interessante, é um procedimento sui generis. O que ocorre, gente? Quando a gente fala de exigir contas, a gente fala de uma obrigação de uma parte que tem o seu patrimônio administrado pela outra, e essa parte que tem, essa pessoa que tem o seu patrimônio administrado pela outra, ela tem o direito de exigir da pessoa que administra o patrimônio que preste as contas a respeito dessa administração. Então, essa é uma ação cabível em inventário, quando há algum tipo de suspeita de que o inventariante esteja aí, no caso, desviando o patrimônio. É uma ação que cabe em face do síndico no condomínio. É uma ação que cabe em relação ao tutor, tá? Quando há alguma suspeita de que o tutor esteja desviando bens do tutelado, do curador em relação ao curatelado, enfim, qualquer pessoa que administra bens alheios, né, está sujeito a essa ação de exigir contas. Aqui, gente, eu coloquei, vocês vão observar que aqui, né, esse esquema se trata da primeira fase do procedimento e o próximo slide se trata da segunda fase do procedimento. Sempre haverá duas fases? Não, nós vamos ver que pode acontecer deste procedimento ter uma fase só. Mas vamos lá. A petição inicial desse procedimento, ela vai conter a regra geral do artigo 319 e do artigo 320 no que couber, ok? Mas a parte específica da ação de exigir contas, que está a partir do artigo 550 do Código de Processo Civil. Mais precisamente, o parágrafo 1º do artigo 550, em que há o relato de que nessa petição inicial o autor vai especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas e vai instruir essa petição inicial ainda com documentos comprobatórios dessa necessidade, ok? Essa petição, gente, ela tem uma peculiaridade que é a acumulação de dois pedidos. Então, quando eu for formular o pedido dessa petição inicial, eu vou pedir para que seja julgado procedente o pedido para 1. Condenar o réu a prestar contas e 2. Condenar o réu a pagar possível saldo devedor. E aí o que ocorre, gente? Esse pagamento de possível saldo devedor se trata de um pedido genérico. Por quê? Porque eu não sei sequer se haverá de fato saldo devedor. A apuração desse saldo devedor depende da demonstração de contas. Então, primeiro é necessário que haja a prestação de contas para uma análise, e aí, num segundo momento, há a condenação ao pagamento de possível saldo devedor. Por que possível? Porque pode haver a prestação das contas e ser verificado que não há o que se pagar, não há nenhum saldo devedor, não houve nenhum tipo de desvio, ok? Por isso esse pedido é formulado de forma genérica, lá nos termos do artigo 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, faço a minha petição inicial com a acumulação desses dois pedidos, e então o réu ele será citado para, no prazo de 15 dias, oferecer contestação ou prestar contas, ok? Pode acontecer, então, do réu prestar as contas devidamente citado no prazo que ele dispõe de 15 dias, o réu presta as contas. Caso o réu preste as contas, o autor, então, será intimado para se manifestar a respeito dessas contas no prazo de 15 dias, e então esse processo ele vai seguir para julgamento. Seguindo para julgamento,
pode terminar, então, com uma sentença em que esse pedido é julgado procedente, ok? Pode acontecer também do réu apresentar contestação. Se o réu apresenta contestação e não apresenta as contas, o autor ele vai se manifestar no prazo de 15 dias, o processo seguirá para julgamento e terminará essa primeira fase, então, com uma sentença, ok? Na melhor das hipóteses, né, o pedido sendo julgado procedente. Se por um acaso, gente, o réu não contestar e nem prestar contas, nós estaremos diante da situação da revelia. Aqui, né, vocês já estudaram a respeito disso, a revelia, ela traduz um efeito muito importante, que é aí a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. E além disso, né, havendo revelia, é possível que o feito já seja julgado. Já há provas pré-constituídas e é possível, então, que o feito ele já seja julgado sem a necessidade de designação de audiência. E aí, então, o processo ele seguirá para julgamento e terminará, então, com uma sentença que, na melhor das hipóteses, vai julgar procedente o pedido. Aqui, gente, é muito importante a gente diferenciar os tipos de sentença que nós podemos ter aqui nesse caso. O que ocorre, gente? Se o réu presta as contas e o autor se manifesta no prazo de 15 dias, aqui, gente, não há necessidade, a sentença, né, que finalizaria esse processo, ela não tem a necessidade de condenar o réu a prestar contas, porque vejam, o réu já prestou contas. Então, gente, caso haja a situação do réu prestar contas, a sentença aqui, ela seria no sentido de condenar o réu a pagamento de saldo devedor. Porque percebam, gente, se o réu presta contas, eu não preciso de condená-lo a prestar contas. Eu só preciso de condená-lo, então, ao pagamento do saldo devedor. Já no caso, gente, do réu contestar, ou no caso do réu não contestar e nem prestar contas, a sentença que vai finalizar esse processo vai condenar o réu a prestar contas. Então, quando estivermos diante, gente, de uma situação em que o réu contesta ou em que o réu não contesta e nem presta contas, a sentença, se julgar procedente o pedido, vai condenar o réu a prestar as contas. Pode acontecer, e aí é por isso que eu ressaltei bastante a questão referente aí, gente, ao pedido sendo julgado procedente, porque pode acontecer o seguinte, do réu apresentar a contestação e de o juiz, verificando a contestação do réu, chegar à conclusão de que ele não tem obrigação legal de apresentar contas. E aí o que ocorre, gente? O pedido, então, nesse caso, seria julgado improcedente. E aí, né, não haveria que se falar em pagamento de saldo devedor ou em condenação mesmo, ou mesmo em condenação a prestar contas, uma vez que o pedido ele foi julgado improcedente. Por isso, gente, percebam aqui, ó, eu destaquei bastante a situação referente à questão do julgamento de procedência do pedido. Então, havendo o julgamento de procedência do pedido, nós teremos essas situações aqui abaixo. Se por um acaso o réu prestar contas, não há necessidade de condená-lo a prestar contas. Então, a gente já passa para a análise do segundo pedido aqui, gente, ó, que é a questão do pagamento de saldo devedor, certo? Agora, se o réu não contesta, ou se o réu contesta, tá? Aqui, se ele não contesta e nem presta contas, ou se o réu apenas contesta e o pedido é julgado procedente, aí sim haverá a condenação do réu à prestação dessas contas,
ok? E aí, gente, na situação do réu contestar ou do réu não contestar e nem prestar contas, se tivermos aqui uma sentença de procedência do pedido, neste caso específico, o primeiro pedido será julgado nessa fase do procedimento. E neste caso haverá duas fases. A primeira fase vai terminar, gente, com a condenação do réu a prestar contas, e aí sim, né, depois das contas serem apresentadas, nós partiremos então para a segunda fase do procedimento. O fato é o seguinte: este processo ele termina com uma sentença, né? Da sentença cabe a apelação. Essa apelação ela será recebida no duplo efeito, efeito suspensivo e devolutivo, e só após o trânsito em julgado, caso haja, né, interposição de apelação, apenas após o trânsito em julgado da decisão é que passaremos então para a segunda fase do procedimento, ok? Então vamos agora à segunda fase do procedimento. A segunda fase do procedimento termina, ela começa, melhor dizendo, né, com a sentença ou a decisão já transitada em julgado que julgou procedente o pedido. E aí, então, tá certo aqui, gente, o dever de prestar contas, ou seja, o réu deve apresentar as contas. Então, o réu ele vai prestar essas contas no prazo de 15 dias e ele vai ser advertido que se ele não apresentar essas contas no prazo de 15 dias, ele não poderá impugnar as que o autor apresentar, ok? Então, ele vai ter essa advertência de que ele deve prestar essas contas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar. Então, pode acontecer do réu apresentar as contas no prazo de 15 dias. Apresentando as contas, o autor terá 15 dias para poder se manifestar. O processo seguirá para julgamento e terminará também com uma sentença. Pode acontecer, no entanto, do réu não apresentar as contas, e aí ele foi devidamente advertido. Não apresentando as contas, o autor será intimado para apresentar as contas com os documentos que dispuser. O autor, então, deve apresentar as contas no prazo de 15 dias e o processo segue para julgamento, finalizando com uma sentença. Caso o pedido, e aí nós estamos falando do segundo pedido aqui, ó, gente, de pagamento de saldo devedor. Se por um acaso o pedido de pagamento de saldo devedor for julgado procedente, vai ser apurado esse saldo, ou seja, vai ser verificado qual que é o valor devido e, como é uma sentença, isso é um título executivo judicial. Então, futuramente, não sendo pago esse saldo devedor, o autor terá direito aí a dar início ao cumprimento de sentença por quantia certa, ok? Então, este procedimento, gente, tem necessariamente duas fases? Não necessariamente. Se o réu apresentar as contas assim que ele for citado, se ele já apresentar essas contas, gente, não há necessidade de condená-lo a prestar contas para, num segundo momento, apurar saldo devedor, ok? Então, haverá duas fases se houver contestação ou se não houver nem contestação e nem prestação de contas e o pedido for julgado procedente, o pedido que condena o réu a prestar essas contas for julgado procedente. Aí nós teremos duas fases, porque a primeira fase vai terminar com essa condenação do réu a prestar contas e a segunda fase ela vai terminar com a condenação do réu a pagar possível saldo devedor, que vai ser apurado, né, na oportunidade e vai constituir título executivo judicial. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e bons estudos!